Fala moçada, bem-vindo aqui, Diego Krieger, mentoria. Vamos esperar a moçada dar uma chegada na sala aí, puxar o banco para a gente dar uma conversada sobre a importância da comunicação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a metodologia Verbo. Vamos trocar uma ideia sobre por que é tão importante você se comunicar bem e, claro, responder dúvidas aí da galera. Beleza? Quem ainda não conhece os canais aí, Diego Krieger Mentoria, verbalize-se.com.br. Vão entrando, vão chegando, a gente já começa mais um minutinho. Começamos pontualmente. É um prazer ter vocês conosco. Essa live vai ficar salva então, né? Você que está assistindo depois aí, pode mandar suas dúvidas em box, que eu faço questão de responder a todos. Beleza? Vamos lá. Conectando aqui para poder ver as perguntas da galera. Boa. Eu mesmo entrei para ver os comentários do povo aí. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir conversando. Beleza? O importante é a gente entender o que tem acontecido e o que não tem acontecido, sobretudo na questão da comunicação. Por que as pessoas elas não conseguem galgar melhores salários, melhores empregos? Qual que é a grande dificuldade que existe por detrás disso? Vamos ter uma duração aí de 15 minutinhos no máximo, para tirar algumas dúvidas também que eu respondi em box. Uma delas dizia o Emerson aí, obrigado Emerson, vai metendo o dedo nesse coraçãozinho aí, meu parceiro, deixando tuas dúvidas aí, tio Emerson. A gente tem recebido muitas perguntas em box também, falando da questão do porquê que é importante uma comunicação. Você já parou para pensar, por exemplo, quem seria Martin Luther King, por exemplo, o próprio Mahatma Gandhi ou qualquer outro grande líder, se não fosse a comunicação? O que esses caras têm como? O próprio Jesus aí para quem curte, o Jesus histórico. Matheus, bem-vindo Matheus, obrigado pela sua participação, um grande companheiro aí, nosso da JCI Cascavel. O que os grandes líderes eles têm em comum, né? Desde Gandhi, desde presidentes dos Estados Unidos, o que tem acontecido? Está baixo o áudio? Deixa eu ver. Vê aí se melhorou, Matheus. Tá melhor agora? Ou eu que estou falando muito baixo? Tá ok? Dá um ok aí se o áudio estiver ok, se a gente toca em frente. Beleza? Se mais alguém falar do áudio, a gente retoma. Qual que é a grande questão da comunicação, meus irmãos? Por que é tão importante o povo saber se comunicar de uma maneira correta, né? Eu tenho percebido nesses últimos 16 anos aí que eu trabalho com comunicação e tenho me especializado nisso, tenho percebido que o grande gap disso tudo aí é que as pessoas elas não sabem verbalizar aquilo que elas pensam. Deixa eu ajustar então aqui, Matheus. Veja se melhorou agora. Tirar do microfone. Melhorou? Vou chegar mais perto aqui. A comunicação ela tem sido um fator determinante na questão aí do que as pessoas elas realmente, da maneira que elas se posicionam. Então, brother, se você não sabe se comunicar, se você não sabe verbalizar aquilo que você pensa, você está fadado a no mínimo não sair do lugar, né? Então quando começamos a pensar o que leva as pessoas a seguirem outras pessoas, você cai no discurso do outro. O discurso do outro te leva a pensar igual ele e a segui-lo. Ana, Jéssica, obrigado, querida, é uma mentoranda nossa, aí que fez a mentoria Verbalize-se conosco, grande pessoa. E vão participando aí, gente, vão deixando as perguntas, eu tô lendo aqui, e aí a gente vai respondendo online. Se alguém quiser participar também, ao vivo,
clica aí no pedir para participar, a gente conversa, não tem problema não. São 15 minutinhos de esclarecimento, eu vou fazer outras lives, né? Mas dando continuidade, então, os líderes, eles têm uma comunicação eficiente. Daí você pensa, tá, Diego, mas como é que eu posso ter uma comunicação eficiente? Depois de 16 anos estudando comunicação, conversando com muitas pessoas, eu cheguei a um método, né? Formulei um método que se chama método Verbalize. Ó, a Márcia aí, comadre Márcia, obrigado pela participação. O método Verbo, ele tá alicerçado em 5 pilares: verbalizar, escrever, racionalizar, buscar e organizar. Verbo. Por que isso? A gente tem percebido que as pessoas, apesar de estudarem, de serem especialistas, elas não conseguem jogar para fora, ou enfim, fazer com que o outro entenda o que está sendo dito. Então, a partir desse método Verbo, que eu criei, fiz um compilado aí, de tudo que eu tenho estudado ao longo desses últimos 16 anos na área do jornalismo, a gente fez um compilado, então, que nos leva a ter algum direcionamento, uma metodologia de como a pessoa pode ser melhor, né? A primeira é verbalizar. O que é verbalizar? Dizer o que precisa ser dito. Você é fato, principalmente quando a gente está numa discussão de relacionamento com o nosso cônjuge, com a nossa cônjuge, fica falando, principalmente para homem, isso é terrível, né? Fala, tá, mas fala o que você quer, fala o que você quer. Falar o que precisa ser dito. Parece simples, né? Parece uma coisa tão óbvia, mas as pessoas elas esquecem de dizer o que precisa ser dito. Tirar da essência da tua comunicação aquilo que realmente a outra pessoa precisa saber, né? De uma maneira simples, de uma maneira direta, mas sem ser inconveniente. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, eu falo mesmo, eu tô nem aí, eu falo mesmo. Mas será que isso é ideal? Depende. Toda comunicação ela tem toda comunicação é algo dito por alguém a alguém por meio de alguma plataforma. E muitas vezes sim, você precisa falar de uma maneira clara e até ríspida. Isso a gente vê nas relações pais e filhos, né, Márcia? A gente vê que quando o pai dá uma ordem tal de uma maneira direta, mas será que o filho entende? A segunda questão aí do método Verbo é escrever. A gente perdeu o costume de escrever o que a gente diz, do que a gente pensa. E há estudos que nos mostram de uma maneira muito clara que quando você, por exemplo, antes de dormir, esse é um dos exemplos, antes de dormir, você escreve tudo que você passou ao longo do dia e aquilo que você precisa fazer no outro dia. Estudos mostram que você dorme mais tranquilo. Já parou para pensar isso? Você descarrega, você materializa o teu pensamento na forma da escrita. Então escreva, né? Escreva aquilo que você pensa. Pega um papel, uma caneta. Muitas vezes você está no teu trabalho, você precisa dizer alguma coisa para o teu chefe, para o teu subordinado e escreva de uma maneira que você gostaria que falassem com você, pelo menos os tópicos, porque você vai ver que você vai conseguir verbalizar de uma maneira mais efetiva isso. A terceira questão dentro do método Verbo, dessa comunicação eficiente, é racionalizar. É ter clareza do que você está pensando. A gente vê isso hoje em dia de uma maneira muito mais esquecida até. As pessoas elas não racionalizam, elas não pensam antes de falar. Falei mesmo. Veio na cabeça, eu falei. Poxa, mas será que é uma maneira inteligente de você verbalizar o que precisa ser dito? Ou é melhor muitas vezes você recuar, deixar a outra pessoa se desarmar e falar, você pensar, você racionalizar? Não é raciocinar, há uma diferença entre raciocinar e racionalizar. Se você pegar o dicionário, você vai ver que racionalizar é você colocar em ação a tua razão. Eu gosto muito de utilizar o dicionário em tudo que eu escrevo aí, de tudo que eu penso, para a gente ir na gênese das palavras.
E racionalizar é você colocar em ação aquilo que você pensa. Raciocinar é o simples fato de você pensar sobre alguma coisa. Agora, racionalizar é você pensar, é você tomar aquilo e pensar, poxa, é verdade. Não, não é verdade, é mentira. Olha a Isa aí, obrigado, Isa. Então, depois de verbalizar, né, depois de você ter uma noção clara de pensar o que precisa ser dito, de escrever, de ter aqueles insights e colocar no papel. Depois de racionalizar, você busca informações. Isso é muito importante para quem escreve artigos, para quem precisa passar, por exemplo, propostas para algum cliente, né? Você busca informações. Como assim busca informações? Poxa, hoje em dia o Google, YouTube, Facebook, Instagram, o próprio Instagram, eles te dão muitas ferramentas para você buscar outras fontes que possam vir ao encontro daquilo que você está pensando e mesmo fazer um enfrentamento do que você está pensando. Porque muitas vezes o que a gente pensa para nós mesmos parece tão óbvio e tão real, mas aí você começa a ver o discurso de outras pessoas. Será que o que a gente pensa é realmente a verdade ou é verdade apenas para nós? Isso é de se pensar também. E organizar. O último pilar aí dessa metodologia que a gente prega, do método verbo, é organizar. Organiza os teus pensamentos. Coloca em ordem, porque é igual, por exemplo, hoje. Hoje para mim foi um dia tão cansativo, né? Obrigado, Albert aí. Vão deixando a pergunta de vocês aí, vão deixando as perguntas, até se você ver o vídeo depois, vai ficar salva essa live. Deixa as tuas perguntas aí, até o Albert, logo logo a gente vai fazer uma live aí com algum atleta, né, Albert? Pra gente trazer bem o que o Albert tem feito, que é a questão de trazer recursos aí para novos atletas também. Quem puder acompanha o canal aí do Albert, que é top. Aí, meus irmãos, organiza os teus pensamentos. Depois de colocar no papel, pensa, faz uma estrutura daquilo que você pensa. Quando a gente é muito jovenzinho, né, a gente acaba sendo muito impulsivo. E quando a gente vai ficando jovem por mais tempo, não velho, jovens por mais tempo, nós começamos a perceber que às vezes você respirar um pouco e você buscar clareza do que você pensa, você pode desarmar muitas situações negativas. A gente tem... Isso vale muito para quem é empresário, para quem tem empresa, que as informações elas vêm tão misturadas que acabam se formando um caldeirão de pensamentos. Então, dentro daquilo que a gente percebe ao longo de todos esses anos que nós estudamos comunicação, é que você organizar os pensamentos, buscar, racionalizar, escrever e verbalizar, te dá um chão para aquilo que você pensa, para aquilo que você faz. Então não esqueça, anota aí, ou pelo menos depois assiste de novo esse vídeo e tome nota. A questão de você ter clareza do que você pensa, de você chamar para a razão, né? Isso até a gente trabalha em questão de gestão de conflitos, né? Traz para a razão o que você está passando, né? Porque as pessoas, até tem um dado interessante que eu estava lendo essa semana, um artigo que fala que 97% das pessoas elas são contratadas pela sua capacidade técnica, então você acaba tendo um emprego, uma função, porque você é bom no que faz, ou porque você desenvolve aquilo que a empresa busca, mas praticamente aí 100% das demissões, né, quase isso, quase numa totalidade, ela se dá pelas questões emocionais. Ou porque a pessoa não se adaptou com o time, com a equipe, ou porque não tem clareza emocional da situação que vive. Então traz para a razão aquilo que você fala. A comunicação, senhores e senhoras, ela é empatia antes de tudo. Toda relação de comunicação interpessoal, ela se passa pelo outro, pelo teu interlocutor. Parece que é tão difícil essas palavras que a gente fala aqui, mas começa a perceber a fala do outro, principalmente quem é casado aí, né? Começa a perceber no outro o porquê ele fala aquilo que ele fala e usa essas argumentações ao teu favor. Tem muita questão aí que a gente trabalha em
persuasão, não a persuasão ruim, eu vou persuadir a pessoa para ela, para enganar, para passar para trás. Não, a persuasão é uma das armas da comunicação mais eficaz, uma das mais eficazes hoje em dia, porque a persuasão leva você a fazer a pessoa, o teu interlocutor, a pessoa que tá te escutando, a pensar, a olhar o mundo com os teus olhos. Então, a partir do momento que você traz o teu interlocutor, a pessoa com quem você conversa, para olhar o mundo com os teus olhos, a tua comunicação se torna eficiente. Beleza? Então, coloca o dedo aí nesse aviãozinho aí, manda para quem você acha que deve ver essa live, salva para ver depois. A gente já está chegando aí a 18 minutos, né? Passamos um pouquinho, a pretensão era fazer 15 minutos de live, passamos um pouco. E eu vou voltar nesse assunto, tá? Então a gente vai fazer outros encontros aqui, falando justamente de como você se comunica no teu relacionamento, de como você se comunica na tua casa, a comunicação interpessoal, a comunicação não verbal, a comunicação verbal, logicamente. Ó, o Style está querendo se comunicar. Vem aqui, Style. O Style está se comunicando. E a maneira com que isso se torna eficiente. Beleza? Quem tiver mais, quiser saber mais, aí no link da minha bio, tem um curso que eu desenvolvi que fala sobre a comunicação simples. E por favor, quem tiver mais dúvidas, me manda um direct aí, que eu faço questão de responder a todos, porque somente com um mundo onde as pessoas se comuniquem melhor, a gente vai ser mais feliz. Beleza? Alguma pergunta final? Aproveita, senão a gente já vai dar continuidade aí. Obrigado por quem nos acompanhou. Eu vou fazer encontros sempre curtos, diretos ao ponto, até porque a gente não precisa ficar 1 hora aqui de live para responder muita coisa. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de vocês aí. Então essa live vai ficar salva. Assistam depois, mostra aí para os seus amigos, seus parentes. Obrigado, Cleiton, ó, o nosso primo aí. Parabéns aí pela família. Obrigado, Albert, todos que estiveram conosco, tá? E possivelmente acompanhe nossos stories, que toda quarta-feira às 18h33, a princípio a gente vai fazer uma live aí, mas eu tô todos os dias nos stories respondendo perguntas também. Beleza, gente? Aquele abraço, fiquem com Deus e até logo.